Boa noite, boa noite, boa noite. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Amém. Boa noite, pastora. Jesus, boa noite. Estamos prontos para mais uma live. Amém. Só que hoje quero chamar a atenção de todos, porque hoje a gente deu a conotação de culto. A gente vai levar essas lives mais a sério ainda. Muito mais a sério ainda. Ou seja, deixa eu controlar aqui o som para não ficar muito alto. Os resultados desses encontros domingo às 17h30, 19h30, 19h30, 7h30 da noite, tem sido assim muito satisfatório. Pessoas que estão me ligando dizendo assim, como é, vai ter. O dia que a gente decidir mudar o horário, a gente fala para vocês, tá legal? Mas eu já quero começar fazendo algumas provocações. O culto hoje está focado em tempos de guerra, pastor André. Eu acredito que não só eu, pastor Roberto, mas pastor André, sabe muito bem o que é tempo de guerra. Olha, o que eu tenho ouvido de pessoas dando depoimentos de angústia, aperto no peito, sensação de morte, aquela vontade de desistir. Sabe o que é desistir completamente? Falta de esperança. Falta de esperança, desesperança. Mas quando eu falo desistir, é aquela desistência que começa com automutilação, depois começa pedindo a Deus para que ele se torne um assassino, me mate, me leve, faça eu sumir. Ou então articular um plano de suicídio. E eu costumo dizer, esperança, irmão. Vai beber na fonte segura, irmão. Olha, liga para mim. Se chegar a esse ponto, liga para mim. Aí eu vou te ouvir como pastor e como psicólogo. E não estou dizendo que eu resolvo tudo, mas eu acredito naquele que me abriu o esconderijo, para que lá eu fique na sua sombra e desfrute da sua fortaleza, pastor André, da presença dele. Então não desiste, porque desistir é perder a salvação. Todos estamos em tempos de guerra. E nunca podemos parar de lutar. Não pode. Não pensa que, mas eu estou vendo que a vida de todo mundo está maravilhosa. Será? Ou é a vida do TikTok, do Instagram, do Reels, do Instagram, do YouTube? Essa aí tudo é bonito, né? Todo mundo só mostra o que quer mostrar. Eu costumo dizer assim, na rede social, você finge ser e o outro finge acreditar. Tá ok? Então, hoje nosso culto, que é essa live culto online, hoje eu acordei sentindo essa força que vem do alto. Amém. Aliás, desde ontem, pastora, quando eu tive a honra, a graça de poder ir no Centro de Recuperação Vida Plena. Quando eu cheguei no Centro de Recuperação Vida Plena, tinham 22 homens me esperando, e o pastor César Paulo. E lá tivemos 3 horas de encontro, de experiência, de discussão. Eu consegui fazer a união do Evangelho de Jesus com a psicologia, porque eu acredito que Jesus foi o maior de todos os psicólogos. Então, foi assim, sabe, algo fantástico. E lá nós falamos sobre o Salmo 91.
que aqueles homens estão em constante guerra. Aqueles homens estão tentando, lutando, se entregando a Cristo, ao centro de recuperação, para deixar de usar drogas. E é difícil, muito difícil, mas não é impossível. Então hoje aqui eu quero trazer não somente para quem tem uma dificuldade, um vício, mas a nossa alma tem muito vício. É verdade. O vício da adoração, o vício da desmotivação por qualquer coisa a gente desmotiva. O vício da insônia, é impressionante como a gente não dorme uma noite, não dorme a segunda, não dorme a terceira, quando menos espera. Se irritou um dia, se irrita o segundo, se irrita... Olha, o que não é funcional, o comportamento vira todo. Então hoje eu quero, em nome de Jesus, te prometer que a gente vai fazer uma entrega muito espiritual. Amém. Vai ser em cima do Salmos 91. Salmo 91. Mas antes eu quero orar com você. Vamos lá? Feche seus olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente presta menos atenção às coisas do mundo. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, meu general maior, general dos exércitos, de todos os exércitos. Não há um só inimigo, Senhor, que consiga nos vencer tendo o Senhor como nosso general. Mas, Senhor, nós precisamos confessar. Estamos passando por momentos difíceis, tempos de guerra, tempos verdadeiros de guerra física que está acontecendo agora no Oriente Médio, Senhor. E nós rogamos ao povo do Irã, ao povo também de Israel, que a paz possa voltar para aquele lugar, um lugar de tanto ódio, numa terra prometida. Ali está a Canaã, prometida pelo Senhor a Abraão. Por isso que ali há tanta guerra, porque o inimigo ainda tenta fazer o que ele sabe que é impossível, lhe destronar, Senhor. Destronar o teu Filho Jesus Cristo. Isto é impossível, porque essa guerra ele sabe que perdeu. Mas o objetivo dele é perder, levando muito dos nossos soldados, dos seus servos. Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos confiança, Senhor. Aumenta a nossa fé, para que possamos fazer uma entrega total ao Senhor, a Ti. Para que possamos dizer assim: Senhor, onde está o teu esconderijo? Porque só me resta ir para o esconderijo do Altíssimo e permanecer à sombra do Onipotente, porque sem isto eu não descansarei, Senhor. Em teu nome damos por aberto esse culto, com a certeza da tua presença, de que o Senhor vai estar presente não só aqui, mas nos lares de quem está nos assistindo presencialmente ou depois através da gravação. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Amém. Amém. Está sentindo a presença, pastora? Amém. Vamos fazer o seguinte. Como o texto é relativamente grande, nós vamos ir por verso. Na medida que a gente for respondendo o verso, aí já vamos lendo. Fechado? Porque não é bom a live muito longa. Então, pastora, verso 1. Olha, é interessante chamar a atenção para uma coisa para vocês. Vocês vão ver que o verso 1 e o verso 2 é a garantia que esse salmo nos dá. Salmo 91. Foquem aí o verso 1 e o verso 2. Leia os dois seguidos, pastora, por favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor:
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que show! Vejam só, eu fiz umas anotações aqui que eu considero muito importantes. Porque mesmo sendo um culto que tem como objetivo sacudir nossos corações, porque nós não somos melhores do que vocês, nossos corações. Porque quando Deus sacode nossos corações, a gente consegue viver melhor. A gente enfrenta as guerras com muito mais coragem. Eu gosto muito de lembrar, pastor André, daquele filme Patriota. Mesmo sendo um filme do mundo, eu esqueci agora o nome dele, ele vai para uma batalha final, e quando ele começa a ir para a batalha final, os soldados dele, os norte-americanos, começam a cair, baleados e cair. Ao caírem, quem via a queda se envolvia com a queda, desmotivava, focava na queda e começaram a fugir. Quando eles começaram a fugir, o inimigo foi fortalecido, se fortaleceu e avançou. E quando o inimigo avança, quando você foge e o inimigo avança, você tem tudo para perder essa guerra. Só que o comandante geral dele, o Mel Gibson, o patriota. Mel Gibson pega a bandeira dos Estados Unidos, estragada, suja e rasgada. Olha, isso é uma simbologia para nós. Ele pega uma bandeira é um ideal, um propósito, rasgado, sujo de sangue, sujo de lama, porque propósito você leva nos peitos. Sabe o que ele faz? Os inimigos invadindo, ele vai sozinho na direção dos inimigos, enfrentá-los. O que é que acontece com a tropa dele quando olha e vê um homem sozinho, levantando uma bandeira e indo na direção daquele que todos estão correndo? Aí eles voltaram. Só que eles voltaram, eita que me arrepiei todo. Quando eles voltaram, pastor André, eles voltam com todo ânimo. Ânimos vem do latim alma. Ânimos, alma. Eles vêm com alma, coração. E aí o que é que acontece? Vence a guerra. Houve alguém que levantou a bandeira literalmente e deu exemplo e fortaleceu total. Os outros. Perfeito. Então vejam só. Esse verso 1 e 2, nós não podemos perder essas dicas que eu vou dar aqui agora, porque elas definem, elas traduzem o espírito, a alma, o propósito deste salmo. Salmo de Davi. Primeiro, aquele que habita. Habitar é morar. Então, aquele que habita, morada. Outra coisa, reconhece Deus como Senhor, refúgio, fortaleza. E segurança, né? Observe, eu preciso morar no esconderijo, habitar no esconderijo. E outra coisa interessante, esconderijo é lugar de segurança, proteção divina. É um lugar secreto e seguro na presença de Deus. Gente, a palavra não é só para ser lida, é para ser investigada, meditada. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui, eu pesquisei o dia inteiro. O dia inteiro é exagero, à tarde e um pouco da noite. Então veja só, olha esse rascunho. Esconderijo do Altíssimo, lugar de segurança e proteção divina. Lugar secreto e seguro na presença de Deus. Vai fazendo aí, imagina, um lugar de seguro, de proteção divina. A proteção divina, quem é que protege? Deus.
Um lugar secreto, quer dizer, não é um lugar para todo mundo saber onde é que está. É preciso. Tem a senha, existe uma senha de entrada. Na intimidade com Deus. Comunhão profunda de total confiança. Isso é muito forte. Comunhão profunda de total confiança. Aí eu vou lhe perguntar: como é que anda a nossa comunhão, conexão com Deus? E essa intimidade o Senhor, Ele quer ter com cada um de nós. Depende muito mais de nós buscarmos ao Senhor, porque Ele está sempre a posto, sempre nos esperando, sempre ali nos aguardando. Nós é que somos, muitas vezes, vou usar a palavra relaxados, porque focamos em outras coisas e deixamos Deus em segundo plano. A verdade é essa. Você é mãe, eu sou pai, nós somos casados. Você aí pode ser também mãe e pai. Tem algumas pessoas que entraram na live agora aí. O que mais você quer ter do seu filho? Você pode dizer assim: não, eu quero ter mais obediência. Agora eu pergunto: obediência sem intimidade mais parece medo. Com certeza. Vou repetir, porque isso, até escreva aí. Então, quando vier para os nossos cultos, traga um caderninho que a gente dá umas dicas assim, que eu sei que são dicas boas. Obediência sem intimidade, comunhão, não é obediência, deve ser medo. Agora, para ser obediência, eu preciso desfrutar da intimidade. Por exemplo, a nossa neta ontem veio aqui para nossa casa, pediu para dormir com a gente. E ela pediu para dormir como? No meio. Ah, eu quero dormir no meio de você, vovô. Vamos lá, vem dormir no meio. Ela queria o que com isso? Intimidade. Dormir assim, pegando nós dois. Agarrado. Conversou, bateu papo, queria assistir filme, e queria comer isso, comer aquilo, queria fazer uma festa, cabana. Tá entendendo? Quer dizer, intimidade. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela precisava tomar uma medicação, estava com medo, porque o remédio não era, segundo ela, gostoso. E eu disse assim para ela: Bela, toma de primeira, porque o sofrimento sai mais rápido. E ela, ou seja, obediência, intimidade. Outra coisa, o esconderijo do Altíssimo é confiança absoluta. Aí pegou. Confiança e dependência, né? Porque eu posso confiar em Deus. Eu até vou lhe dizer, pastor André, eu confio em Deus. Agora, minha confiança é absoluta? A sua confiança é absoluta? A sua confiança é absoluta? Nós vacilamos. Será que não? Eu vacilo. Eu vou lhe dizer quando é que eu vacilo. Quando eu estou pensando mais por mim do que por Deus. Ou então quando a gente quer pensar por Deus. Pronto, quando a gente quer tomar decisões por Deus. Você quer ver uma coisa que eu aprendi? Entrega nas mãos dele e depois fica ali querendo dizer: ó Deus, faz assim, faz assado. Então Davi, quando ele diz que precisa estar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que ele assim descansará, ele só descansará se ele tiver intimidade e confiança absoluta. Vamos lá, estou numa guerra. Eu e você estamos numa guerra. O general mandou a gente tomar conta da entrada do quartel. Aí eu falo: Déia, posso dormir? Aí você fala assim: pode, eu seguro a onda. Eu tenho que ter confiança absoluta. Se eu duvidar que você também pode dormir, eu não vou. Então Deus age desse jeito conosco. Só que a gente não age desse jeito com Deus. Então, mas Roberto, isso é fácil? Lógico que não. É uma construção também. Isso é uma construção, é processual. Isso é mais ou menos o seguinte: é treinamento. É você, por exemplo, uma coisa que eu aprendi até muito com a pastora Andréa. Eu vou revelar isso para ela, ela sabe também. Ela fala assim: já orou, já conversou com Deus, já perguntou a Deus. E agora eu estou assim: Senhor, a minha cabeça, o meu coração está dizendo isso.
confirma para mim. Diz que eu estou na tua obediência, que é a tua vontade, que eu estou no propósito. Porque não adianta eu estar no propósito do mundo. Que a própria palavra do Senhor diz que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Então, a gente precisa estar sempre perguntando a Ele se essa atitude, esse caminho que a gente quer tomar é o caminho certo para a gente, para que Ele nos oriente nisso. Porque se fizermos a nossa cabeça, certamente vamos errar. Ó, perfeito. Veja só, ontem à noite nós estávamos assistindo a guerra Irã e Israel. E estávamos até assim, eu falando, meu Deus, sabe uma coisa que eu pensei muito, pastora? O Nordeste agora vai fazer festa, né? Eu não vou, não é piegas. O Nordeste vai fazer festa. Nós não, quem gosta, quem vai para a festa, porque eu sou sincero, eu já fiz muito, hoje eu não faço mais. As pessoas vão dançar, são milhões e milhões de pessoas dançando, curtindo, bebendo. E tem dois irmãos se degladiando, jogando um bomba no outro. É como se fosse assim, nós somos uma comunidade e tem dois vizinhos se matando, mas isso não impediu que a comunidade fizesse a festa que tinha que fazer. Quer dizer, veja como nós, do mundo, não é só brasileiros não, nós no mundo estamos muito atrasados, muito individualistas. Então, percebeu que Deus coloca uma condição para a gente desfrutar do esconderijo, da presença, da confiança, da segurança, para a gente desfrutar de todas essas promessas que a pastora Andréa vai começar a ler agora. Percebeu? Ele sabe que nós somos duros na queda, ele sabe. Ele sabe muito bem que não é tão simples conquistarmos essas etapas. Mas ele conhece o que chama de espírito e verdade. Se não tiver no espírito e verdade, é farsa, é teatro. Ele sabe quando a gente se esforça. Vamos lá, verso 3 do Salmo 91. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Uau! Laço passarinheiro, a gente pode traduzir isso como uma palavra só. Ele vai te livrar de uma cilada. Armadilha, né? Se faz ideia quantas ciladas Deus lhe tira por dia? Ah, mas eu caí num golpe, eu caí nisso, eu caí naquilo. São os nossos processos de vigilância. E as coisas que o Senhor faz, que Ele nos protege, exatamente, que a gente não sabe. Nenhum momento ele diz assim, no mundo não tereis aflições. No mundo tereis aflições. Por quê? Ó, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu jogo muito limpo com as pessoas que me seguem. Não tem muito tempo que eu entendi esse processo, porque eu perguntava muito a Deus, Senhor, como é isso? Os seus filhos estão sofrendo, Senhor. Estão sofrendo perseguição. Aí um dia eu ouvi dentro da minha cabeça, aí só ouvindo para saber como é, explicar é complicado. Eu vi assim, ó, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso foi Cristo. Aí eu perguntei, por que no mundo teremos aflições? Porque aqui é uma escola, é um processo de aprendizagem. A psicologia nos orienta que maturidade emocional é quando você experiencia altos e baixos. Se você só experienciar felicidade e prazer, você não vai ter maturidade emocional. A sua maturidade emocional são com essas variações. Quando você sobe, fica alegre, tem prazer, depois você cai, sente um pouco de angústia, de ansiedade, aí você sobe de novo, mantém um pouco lá em cima, cai. Porque a gente só fala com
autoridade, com autonomia, com aquela certeza quando você vivenciou algo. Sim, sim. Porque senão você é um contador de história dos outros. Hoje não nós estávamos, de experiência. a gente estava estudando, nós estamos fazendo um curso superior de teofilosofia. É a teologia pelo olhar da filosofia. A gente estava discutindo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Augusto Comte, essas coisas todas. E a gente viu hoje o seguinte, que há uma guerra em torno de tudo isso. Não é tão simples assim. Ou seja, vejam só, a experiência, existe experiência, existem filósofos que falam assim, é preciso ter experiência, identificar a experiência, compreender a experiência para você entender o conhecimento, compreender o que é o conhecer, saber. Então vejam só, primeira coisa importante, quem administra o mundo? O diabo. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso, pastora. Satanás. Olha, o dia que eu peguei isto, do maligno. o dia que eu peguei isso, a minha vida deu uma virada de chave. Não significa que eu vejo o demônio em cada muriçoca que me pica. Pelo amor de Deus também. Choveu, eu tomei chuva, foi o demônio. Pelo amor de Deus. Chuva é bênção. Eu estou me referindo ao seguinte. Quando houve a queda que eu falo não é Adão e Eva, não. Eu falo a primeira grande queda. A primeira grande queda, Lúcifer, quando se revolta contra, quando pensa em destronar Jesus e ser igual a Deus, ele cai com um terço dos outros demônios. E ele cai para onde? Cai para a terra. Quando ele cai para a terra, ele vem governar a terra. Simplesmente isso. E o paraíso que tinha Adão e Eva, quando Adão e Eva caem e vão viver no mundo. Se Adão e Eva não caíssem, eles estariam lá no paraíso e nós também. Mas na medida que por um homem entrou um pecado, antes de falar assim, e por que eles jogaram a gente no esparro? Por um homem também entrou a abundância, a salvação. Se você acha que não é justo que Adão e Eva te joguem num mundo difícil, também não é justo que Jesus tenha morrido pra gente, para pagar o preço da gente. Alto preço. Então, o demônio, ele comanda o planeta, mas não significa dizer que nós somos órfãos, tá? Só é órfão de Deus aqueles que não querem sair da condição de criatura para se tornar filho. Quem é que não quer sair dessa condição? São aqueles que não aceitam Cristo. Aceitar Cristo é aceitar o Filho de Deus como que nos transforma via o sangue no madeiro como de criatura para filhos. Quando você aceita Jesus e compreende Jesus, você imediatamente se torna um filho de Deus. Se você não aceita Cristo como caminho, verdade e vida, você vive como uma criatura. Vive como, eu estou dando esse nome com todo respeito, você vive como demônio júnior. Satã Júnior, servindo a eles muitas vezes sem saber, porque ele não é chifrudo, ele não cheira a enxofre, ele não é feio, ele está nas coisas bonitas, belas, abundantes, prazerosas, atrativas, sedutoras. Ninguém vai, o demônio não está na miséria. Se o demônio viesse feio, chifrudo, todo mundo ia correr. Correria dele. O demônio está nas coisas mais prazerosas possíveis. E com isso eu não estou dizendo que nós, no mundo, não podemos sentir prazer, não podemos ter felicidade, não podemos ter alegria. Podemos, mas aí eu sempre lhe pergunto, o que você sente é funcional? Funciona bem? Porque se você estiver abrindo mão de um projeto futuro para um prazer imediato, aí não é a teologia que vai dizer que é esparro. A própria ciência psicológica vai dizer que todas as vezes que você abre mão de um propósito para desfrutar de um prazer eminente, isso é disfuncional. Isso vai lhe trazer prejuízo. Essa semana em Salvador, na hora que eu fui almoçar, dois meninos com a farda da escola estavam almoçando na mesa ao lado da minha e o menino queria comer algo a mais. Aí o outro disse assim, você vai mesmo?
desfrutar desse prazer imediato e deixar o seu plano de emagrecimento. Legal. Aí o outro parou assim e falou, é verdade, Muito bom, não muito vou bom. tomar. E era uma sobremesa, acho que ele queria. Muito bom. E aí ele desistiu. Uma Prazer coisa- imediato. Se ele fizesse o que ele quer, ele ia deixar muito mais longe, ou então talvez ele não alcançasse o propósito dele, o objetivo. Pedagogia que merece palmas, ó. Um exemplo simples que esclarece todos os outros. O menino tinha um propósito de emagrecer. Ele nem era gordinho, mas ele estava querendo emagrecer. Emagrecer é futuro. Aí surgiu uma sedução, que foi algo para ele comer. Eu não sei nem o que era, mas era... E aí, quando ele pensou em comer, o amigo veio como um anjo e disse: vai abrir mão do propósito pelo prazer imediato. Usou essa frase. Aí eu lhe pergunto: você vai deixar de manter a fidelidade do seu casamento, ser fiel à sua mulher, ser fiel a seu marido, A você ser fiel mesmo à e a sua Deus. família, ser honesta com o seu sistema por causa de uma loirona, uma morenona, um loirão, um morenão, um negão? Você acha mesmo que vale a pena? Você vai abrir mão dos teus princípios e valores por causa de uma possibilidade de um dinheiro fácil? A possibilidade de um produto que não lhe pertence? É para tudo. Só que o Salmo 91 está falando de uma coisa que é importantíssima. O Salmo 91 vai falar tudo isso para no final falar de salvação. Então, cuidado com as ciladas. As ciladas sempre vêm com sedução. Cilada, geralmente, é muito difícil cilada vir com perigo. Geralmente, cilada que vem com perigo é burrice duas vezes, quem cai. Porque ela já tinha um Já tá perigo. mostrando. Mas geralmente essas ciladas que Davi fala são a própria cilada que ele caiu. Caiu. Que Davi, ele adulterou porque viu uma mulher muito linda, muito bela, que era a mulher do amigo dele, de um general dele. Quer dizer, Davi ali pisou na bola, mas observe como Deus é bom. Eu ouvi o arrependimento de Davi, e pelo arrependimento Davi voltou para o esconderijo do Altíssimo, voltou para a sombra do Onipotente e conseguiu descansar. Mas mesmo assim, ele pôde fazer o templo do Senhor? Não, porque o Senhor disse: nas suas mãos tem sangue. E mesmo ele tendo voltado, Deus não poupou ele das Não. consequências dos atos dele, né? Ele quase enlouqueceu de culpa. Então, cuidado com essas ciladas. Cuidado. Olha, cilada não é brincadeira não. Agora tá demais, porque a gente está passando por dificuldade. Vamos lá? Porque vamos acelerar. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Broquel. Lembra do que é broquel? O broquel é um escudo, viu? Um escudo de defesa de guerra. Agora tem uma coisa aqui que chama muito a nossa atenção. A sua verdade, não é a nossa. Verdade dele. Eu sou o caminho, a verdade e vida. Então, a promessa aqui é uma promessa de... Estava na internet, na rede social, uma coisa linda. Uma chuva, o pássaro tomando chuva com os filhotinhos todo debaixo das asas. Eu vi ali o Salmo 91 nesse dia. É assim que a gente fica nas asas de Deus. E aí, veja só, a verdade de Deus, a verdade vai fazer o nosso escudo, vai ser o nosso escudo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, quem conhece a verdade é livre. Livre, vamos lá, quinto. Deus é fiel, mas ele é fiel a também quem tem compromisso. O quinto é muita psicologia, viu? Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Terror de noite, angústia, pânico, pavor, sensação de que a casa está sendo invadida, vamos dizer assim, você está se sentindo num torpor, numa pressão espiritual, num estado deprimido, depressivo, você pensa...
pensamentos mais desastrosos possíveis. À noite não é brincadeira, não. Pessoas que à noite... Travesseiroterapia. Aí eu chamo assim, tem que fazer o travesseiroterapia. Porque o travesseiroterapia é o terapeuta que você toda noite procura e não tem como fugir. Para quem mais você fala a verdade? Pro seu travesseiro. Fala a verdade. Quando você está ali de cabecinha, queimando, pensamento acelerado... E ele lhe acusando, e principalmente que nessas horas o inimigo gosta, nessas horas a gente só vai pensar no passado, na culpa. Passado e culpa não tem Deus na jogada. Capricha nisso aí. Anote, quando for passado, culpa, Deus não entra com culpa e nem falando de passado. Deus só fala de você, presente e futuro, presente e futuro. O que você pode fazer hoje para mudar o seu futuro. Isso é Deus. Então, outra coisa, nem da seta que voa de dia. Sabe o que é seta que voa? Primeiro, são as mentes aceleradas. Segundo, todos os pensamentos que lhe dirigem para uma única conclusão. Eu não vou conseguir. Negativo, né? Eu não presto. Tudo para baixo. A seta é como se fosse assim, ó, dardos venenosos, jogando um a um. E por que fala tão forte com o meu coração? Baixa autoestima, baixa autoimagem. Se eu tô com baixa autoestima, no dia que eu tô com baixa autoestima, André olha para mim, do pastor André olha para mim e diz assim, sua barriga tá muito grande. Nesse dia eu vou sentir muito mais. No dia que eu estou de autoestima, autoestima, ela fala, rapaz, sua barriga tá grande. Eu falo, mas não, isso aqui é o meu toque. Faz uma brincadeira. Entendeu? A autoestima melhora, baixa autoestima não. Vamos lá, corre. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso aí é o reforço do anterior. Porque peste e mortandade, olha... Escuridão é falta de verdade, locais escuros, mas é mais ainda falta de verdade. Quem tem falta de verdade está na escuridão, então está sujeito a pegar qualquer peste. Olha, aqui é muito espiritual, tá? O mal é a falta do bem, né? Exatamente. 7.000 cairão ao teu lado. 7.000 não, 1.000... É o verso 7. Versículo, desculpa. Versículo 7. 1.000 cairão. Mas a pastora está com tanta confiança que já mudou a palavra, botou para 7.000. Versículo 7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aí eu chamei a atenção da pastora hoje o seguinte. Aí está dizendo que quem vai cair é inimigo? Se não é inimigo que a Bíblia está dizendo, então vai cair muita gente, inimigo e gente próxima. Mas observe, mas quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, confiando na presença de Deus e conseguindo se manter, porque é uma luta, a gente vai ver muita queda, vai sentir, mas não vai cair. Amém. Vamos lá. O 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Olha que coisa. Quanta gente se queixa da recompensa dos ímpios. Sabe o que são ímpios? São as pessoas que não seguem as leis de Deus, não são obedientes, cometem muita desonestidade, muita falcatrua, muita coisa errada, e são pessoas adúlteras, desonestas, injustas, enfim, tem todo um nível. É muito complicado um crente, alguém que tem o conhecimento um pouquinho da palavra, a gente pensar na recompensa que eles têm, que o ímpio tem aqui, imediata. É uma recompensa imediata. Ele vai conseguir muitas coisas, talvez a gente não consiga, coisas momentâneas, prazerosas durante a vida dele terrena, mas ele vai perder o mais importante. Pronto, olha, eu ouvi de um cristão, eu vou falar assim, cristão para não dizer a denominação, que disse assim para mim, Deus não é justo. Eu falei, como Deus não é justo? Porque alguém
colocar alguma desqualificação a Deus, é prova de que não conhece Deus. Que não está bem na cabeça. Né? Não conhece Deus. E essa pessoa era uma pessoa que eu conhecia como cristã. Uma pessoa de divulgar a palavra de Jesus. Aí eu falei, por que Deus não é justo? Porque ele levou uma mulher que era muito bondosa. Eu falei, peraí, o que levou uma mulher bondosa? Ele matou minha esposa. Deus matou minha esposa. Eu acho interessante uma coisa. Quantas pessoas morrem por dia? Alguém está zangado porque um míssil caiu na casa de um iraniano e matou o pai e filha, vamos dizer. Ou caiu em Israel e matou um pai de família. Não, a gente está assistindo televisão como se fosse uma coisa muito normal, comum. Né? É uma coisa normalizando. Agora, quando é na nossa casa, Deus é injusto. Sabe por que Deus é injusto? Porque nós somos religiosos. Vou explicar para você entender melhor. O religioso é aquela pessoa que se relaciona com Deus para provar a Deus que Ele é merecedor. Ele é bom. Eu sou bom, eu mereço. Ela é boa, ela mereça. Olha o que eu faço, veja como eu faço. Olha quantas vezes eu oro. Isso é religiosidade. Todo religioso nunca vai entender Deus. Que vai dizer, como é que pode? Eu vou à igreja, ao culto, ao centro, toda semana. Ajudo meus irmãos, ajudo os necessitados. Faço um trabalho social, faço um trabalho de caridade, chego cedo, tomo meu banho, coloco a minha melhor roupa para ir para a igreja, oro de joelho, faço as campanhas. Tudo isso aí, religiosidade. Porque a pergunta para o espiritualista não é isso aí, a pergunta é, como anda a sua relação com Deus? Não é a sua relação com os seres humanos, não. É a sua relação com Deus. Porque eu posso fingir ser bom. Eu posso fingir ser caridoso. É muito fácil ser caridoso tendo dinheiro na mão. Ótimo, eu sou rico, vou fazer caridade, vou dar 1000 cestas básicas. Agora, eu quero ver você não tendo. Dividir o pouquinho que você tem. Você chegar para uma mulher e falar assim, eu trouxe uma cesta para a senhora, e ela dizer assim, não, leve para minha vizinha que ela está precisando mais do que eu. Eu já ouvi. Nós ouvimos isso. Você chegar numa rua para dar uma sopa e o cara fala assim, olha, eu já tomei, mas aquele que está lá não tomou ainda não. Assim. Gente, isso não existe. Às vezes eu quero que meu filho faça isso. Aqui em casa o bolo, a parte maior é dele, ou às vezes o bolo maior é meu. Tá entendendo? Então, muito cuidado. Vamos lá, vamos correr agora. 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Pronto, peraí, pastora. O 9, eu falei o quê? 1 e 2 é a condição. De 3 ao 8 são promessas. O 9, ele vai reforçar o que ele disse no verso 1 e 2. Quer ver? Repete aí, pastora. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Ele está reforçando o que diz, aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Está reforçando isso. Agora vamos para o 10. Do 10 ao 15, lá vem promessa. A gente gosta de promessa, né? Então lá vem promessa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Vai mais, segue. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Opa, peraí, essa é boa. Tropeçar no pé de quem? Em pedra alguma. De quem é o pé que tropeça? Eles te sustentarão. Não tropeces com o seu próprio pé. Nosso. Ele praticamente está dizendo que os nossos tropeços são praticamente escolhas. Causados por nós mesmos. Por que escolhas? Escolhas indiretas. Como assim? Se eu sei
que estando de bem com minha mulherzinha, minha pastora, minha vida fica mais fácil, né? Minha vida fica mais fácil, não entendi nada aqui. Peraí, o que está acontecendo? Minha vida fica mais fácil. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: como é que eu fujo dela? Como é que eu fujo desse esconderijo? Como é que eu largo de mão? Eu vou tropeçar onde? No meu próprio pé. As minhas escolhas fazem com que eu tropece no meu próprio pé, nos meus próprios pés. Segue aí, pastora, vamos fechar a quadra aqui praticamente. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei-o, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Pronto, peraí, segure agora aí que isso é importantíssimo. Falou em angústia. Não vou ser antiético dizendo isso não, porque eu tomo muito cuidado para não ser antiético, lógico. Todos os seres humanos sentem angústia. E todos que buscam apoio psicológico sentem angústia num grau até mais elevado. Não quer dizer que quem não está procurando não sinta. Porque tem muita gente que sente, precisa e não busca. Né? Então vejam só. Deus se preocupa com a tua angústia. Não faz parte do plano de Deus que mesmo em guerra você esteja em angústia. Olha que maravilha. Mesmo ele sabendo, meu filho está em guerra. Pastora, você sabe me dizer quando é que essa guerra termina? Quando Jesus voltar. Pronto. E levar a igreja dele. Pronto. Tá. A igreja dele, olha só, deixa eu explicar, de repente você não é evangélico, não vai entender isso. A igreja de Jesus é todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor, o Salvador, o Redentor, o seu caminho, verdade e vida. A partir daí você passa a ser a igreja de Cristo. Não é a igreja física. Não é quem está dentro de uma igreja. Não é isso. Isso é religiosidade, volto a dizer. Se você achar que está dentro de uma igreja, você está salvo, isso é religiosidade. O que vai estabelecer se você vai estar salvo ou não, primeiro é aceitar Cristo, como a pastora acabou de dizer, e além disso, em espírito e verdade, comungar com Ele. Se não tiver comunhão em espírito e verdade, não adianta a roupinha bonita, a Bíblia debaixo do sovaco, porque a Bíblia não vai passar de desodorante. Ela não vai ser Bíblia. Porque ela pode ser apenas um montoado de páginas com uma capa. Bíblia, para ser Bíblia, tem que ter o quê? Intimidade com ela. Por que intimidade com ela? Porque aqui o autor conversa com o leitor. Aqui o Pai conversa com a gente. Olha, gente, eu poderia fazer um encontro só para divulgar isso, para narrar coisas para vocês. Faz uma experiência. Eu gosto muito quando a pastora Andréa orienta pessoas quando a gente está evangelizando. Ela diz assim: pegue a palavra, a Bíblia, leia sem pressa, mas antes ore. Peça ao Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor. Senhor, que o Espírito Santo me proteja. Por que me proteja? Porque o mal vai tentar interceptar essa mensagem. O mal vai tentar bombardear, vai jogar míssil na tua cabeça para você não entender e não poder beber dessa fonte. Você só bebe dessa fonte se você tiver o mínimo de condições de entendimento. Como às vezes nós estamos em guerra, numa guerra de batalha acirrada. Por isso que tem que pedir a aí a gente pede, meu Senhor, me ajuda.
E é impressionante, ele manda os anjos mesmo. Você sente a presença. Verdade. Mas mesmo que eu não sinta a presença, eu insisto. Para não virar religiosidade, ou seja, sem presença eu não leio. Não. Eu, independentemente de sentir ou não a presença de um anjo protetor, de um anjo amigo, de um anjo espiritual, de um anjo de Deus, eu acredito que eu estou sob a guarda do Senhor. E como eu acredito que eu estou sob a guarda do Senhor, eu insisto. Então você ora, pede a Deus: Senhor, dá-me sabedoria, faz com que eu entenda. Olha, cuidado para não tomar susto, viu? Porque vai ter dia de você começar a ler. Comigo é assim. Eu ia falar isso. Eu sinto meu coração, arrepia e eu ouço, a ideia vem muito clara. Ia falar o quê, pastora? É porque tem muita gente que fala comigo assim: ah, André, pastora, eu às vezes tento ler a Bíblia, mas eu não consigo. A Bíblia é muito difícil, a linguagem é muito difícil, eu não consigo. Então a minha orientação é sempre essa, para quando a pessoa for ler a Bíblia, antes de ler, orar, falar a Deus: Senhor, se revela a mim, que o que eu vou ler, o Senhor possa colocar ao meu entendimento, que eu possa entender, seja esclarecido o que o Senhor quer falar comigo, porque é um banquete isso aqui, né? O pão diário. E a gente, às vezes, negligencia isso, deixa, às vezes, de ler a Bíblia, porque, às vezes, está com alguma dificuldade. Mesmo com dificuldade, vá. Eu ouvi de uma apóstola que ela me disse assim: tá doendo? Vá assim mesmo. Tá chorando? Vá assim mesmo. Tá com medo? Vá com medo. Vá com medo mesmo. Então tá com dificuldade de ler a Bíblia? Leia a Bíblia assim mesmo. E peça: Senhor, sê comigo. Senhor, Espírito Santo de Deus, se revela. Me ajuda. Pede a Ele, que Ele vai te ajudar. Com certeza Ele vai te ajudar. Ele não desaponta nem deixa de lado nenhum que procura Ele. E agora nós vamos, veja só, depois do 10º verso ao 15º, ele dá novas promessas, não é isso? Agora, o 16º versículo do Salmos 91, olha e observe, é a promessa principal, é o projeto para o futuro, não é satisfação imediata, não vai encontrar no mundo, isso não é uma promessa para o mundo. Por isso que ele falou a primeira e ele termina como, pastora? Fartá-lo-ei em longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fartá-lo-ei, de fartar, fartura. Tem muito, o Senhor tem muito para nos dar. É por isso que algumas pessoas dizem assim: rapaz, aquele crente é louco, é maluco. A pessoa está vivendo uma guerra, sendo detonado, perseguido, e nós vamos ser cada dia mais detonados e perseguidos, porque isso é promessa da palavra isso, do final dos tempos. Foi dito que Israel sofreria o que está sofrendo, na Bíblia. Israel já está em guerra, outros povos vão guerrear contra Israel, viu? Israel vai ficar cercada, está na Bíblia dizendo isso, para depois de tudo isso Jesus voltar. As pessoas estão mais perto. Vocês sabiam que eu acreditava, eu pensava assim: não, eu não vou pegar isso não, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho. Está muito acelerado. Eu espero que... eu não sei, eu fico preocupado se Jesus vai voltar logo, por causa dos meus netinhos. Tem um Laurinha de Rayana, tem um Laurinha de Lucas, tem Isabela, de quantos anos Isabela tem? 7 aninhos. Quer dizer, Guilherme é muito novo, Júlia, João, são muito novos meus, Claudinha. Meu Deus, é muita gente nova que eu falei: Jesus Cristo. Mas vejam só, para refletir, para pensar um pouco. Não estou falando de rótulo religioso, não. Estou falando de Cristo. Estou falando de palavra. Olha só. A Bíblia não pertence à igreja evangélica. A Bíblia não pertence à igreja católica.
A Bíblia não pertence a nenhuma religião, denominação que use a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você se preocupar com rótulo religioso, você é religioso. Agora, se você se preocupar com relacionamento, comunhão com Deus, você é espiritualista. E é muito mais fácil ser salvo como espiritualista do que como religioso. Com certeza. Volto a dizer, religioso quer provar que pode, que é merecedor. E não existe merecedor. E ainda tem aqueles que perguntam a Deus assim: ó Senhor, se eu faço tudo isso, por que eu estou sofrendo? Imagina. E da cobra de Deus, sente na... Se eu faço tudo... Se eu faço, Senhor, isso, por que isso está acontecendo comigo? Questionando Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Olha, vai agora, escolhe hoje à noite, domingo à noite, antes de ir dormir para começar a semana amanhã. Quando eu falo a semana amanhã é o dia útil, né? Porque a semana já começou. Mas eu quero dizer assim, pega o Salmo 91 hoje, agora, quando terminar aqui. Lê, degusta ele. E tem, quer ver outro salmo que a gente... Vamos ver se a gente faz depois, o Salmo 23. Porque o Salmo 23 não é só o Senhor é meu pastor, nada me falta. É você pegar as palavras, as traduções. Porque, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é bem assim. O Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. Não é não me faltará, porque me falta. Agora, eu sinto falta do que me falta. Umas coisas sim, outras não. Aí eu tenho que treinar, tá ok? A pastora Andréa vai orar. As pessoas agradeceram pela última oração da pastora Andréa. A gente vai manter isso aqui. Vocês que gostam de uma voz feminina, com muito mais unção. Eu ainda tenho um coração duro, mas vou chegar lá. Beijo no coração. E eu quero lembrar vocês o seguinte: estão me pedindo para eu começar a fazer minhas lives sobre psicologia, mas também direcionada para cristão. Eu estou com vontade de começar na terça-feira. Se eu for começar na terça-feira, eu aviso, tá legal? Beijo no coração. Vamos ouvir agora a pastora Andréa. Deixa eu colocar uma música que tem aqui, Ouço Deus Me Chamar. Ouço Deus Me Chamar é uma música de Ludmila Feber, que ela não está mais entre nós. Mas uma mulher que lutou dignamente, lutou. E não tá. Não tá, não? Estamos sem internet. O pessoal tá ouvindo? Será que foi isso? Ah, por isso. Agora voltou. Não, isso é internet no computador. Ouço Deus me chamar, pronto. E a pastora Andréa vai orar. Meu Deus e meu Pai, santo é o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Senhor que nos abraçou, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos livra de todo mal. Deus, nós queremos te honrar, te louvar, te glorificar, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e de toda a adoração. Precisamos, meu Pai, nos entregar cada dia mais e mais, estarmos buscando a Tua presença, a Tua face, meu Deus, e ouvir, Senhor, o Senhor nos chamar, porque sempre o Senhor está pronto, batendo a nossa porta, nos chamando cada um aqui pelo nome. E muitas vezes, Senhor, nós deixamos passar. Senhor, nos guarda, nos dá uma mente, Deus, segundo a Tua. Que todos nós, Senhor, estejamos buscando a Tua presença, andar nos Teus caminhos, seguir as Tuas orientações. Deus, Espírito Santo de Deus, que esse livro não seja um livro de enfeite, Pai, um livro aberto apenas no Salmo 91, não. Que ele seja o alimento diário meu, seu, de todos nós. Deus, até quando nós teremos esse livro nas nossas mãos? Que a gente possa consultar e buscar. Porque a própria palavra diz que vai ter um dia que nós vamos buscar, vamos querer ler, vamos querer ouvir e não vai ter quem tenha. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou. E mesmo com todas as guerras, com todas as lutas que nós temos passado, a certeza que nós temos, Senhor,
é que o Senhor está conosco todo o tempo. Amém. E que o Senhor não desgruda de nós. Amém. Não nos larga. Não nos desampara. Amém. E eu quero, Senhor, profetizar que essa semana vai ser uma semana de bênção, Amém. de vitórias, Assim seja. de muita alegria, de muita conquista, meu Pai, Assim para seja. todos nós, para Assim cada um que seja. está aqui assistindo essa live e as suas famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo, se Jesus não voltar. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um beijo para todos vocês que participaram aí. Tchau, tchau. Beijão com o coração.